Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui em mais uma resenha teológica da Igreja Batista Itacuruçá, um momento em que nós batemos um papo aqui bem descontraído a respeito do que aconteceu no nosso domingo, né? Você sabe que a nossa programação começa às 7 horas da manhã, com nossos Momentos com Cristo. Depois temos o nosso culto das 9, 11, das 17 e das 19 horas. Um domingo bem intenso e com muitas bênçãos de Deus para o povo, tanto aqueles que estão ali conosco no templo, como muitos que nos acompanham através das mídias, né, da internet, do Facebook. E nós estamos aqui em mais esta oportunidade para termos um papo sobre todos os aspectos que foram abordados ali ao longo do domingo. E nós começamos às 7 horas com o nosso Momentos com Cristo. E ali, né, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre, né, a mudança da nossa rota em função desse início de ano, quando temos a oportunidade de falar, de rever, né, de fazer uma análise sobre as nossas vidas e ver o que está errado, o que está certo. E eu utilizei, meu irmão e minha irmã, né, o texto de Lamentações, do capítulo 3 de Jeremias, quando o profeta mostra e evidencia exatamente essa possibilidade que nós temos de, ao identificarmos algo que está errado na nossa vida, mudarmos. Jeremias, ele traça ali do versículo 18 até o versículo 16, 26, né, dois momentos de vida dele. Ele vinha já há algum tempo sempre alimentando coisas ruins, né, trazendo à memória problemas, dificuldades que fazem parte da vida. Mas ele chega num determinado momento ali dessa perícope, né, desses versículos, em que ele fica evidente que ele diz, não, eu não quero mais isso, eu não quero mais esse estilo de vida, porque ele tem me adoecido, ele tem me causado doenças, eu estou ficando deprimido, eu estou ficando fraco, eu vou trazer à memória o que me dá esperança. E aí ele começa a se lembrar do amor de Deus, da fidelidade, da graça, da generosidade, do Deus que acompanhou o povo de Israel, acompanhou o seu povo e acompanhou também a sua vida. Porque Jeremias, meu irmão e minha irmã, assim como eu e como você, ficamos muitas vezes presos aos problemas, e são fatos das nossas vidas. Mas o que ele traz de novidade nessa mudança é que, em meio aos problemas, ele vai confiar em Deus, porque Deus, ao longo da sua existência, esteve sempre ao seu lado, né, demonstrando ali o amor, o carinho, e por isso ele vai deixar de ficar alimentando os problemas e as dificuldades e vai agora alimentar a sua esperança. Ele vai colocar a sua esperança completamente em Deus. É um modo de viver que Jeremias adota e que eu creio, meu irmão e minha irmã, que muitos de nós também precisa adotar, porque muitos têm vivido somente alimentando problemas e adoecendo não fisicamente, não somente fisicamente, mas também espiritualmente. E no nosso Momentos com Cristo, você sabe que nós temos também o De Bem com a Vida, onde o pastor Marcos Lima, né, tem sempre nos trazido aí excelentes, né, informações, né, princípios para nós adotarmos também na nossa vida. E nesse domingo que passou, ele falou sobre 10 mandamentos para a vida financeira. Marcos, muito bom estarmos sempre aprendendo com você. Bom, Alceni, eu acho muito interessante que, voltando aí ao que você estava comentando, né, sobre a questão lá de voltar a trazer memória, essas coisas todas, a gente, às vezes, né, o ser humano é o ser humano, é assim depois da queda, né, lá do paradigma que é o Éden, do paradigma que quando Deus estabelece o mundo, né, gente, é assim, o paradigma que todo cristão deve olhar é Gênesis. Como que Deus criou? Deus criou daquela forma, Deus criou com aquelas leis, Deus criou o homem daquele jeito, a mulher daquele jeito,
Deus os convocou, os ordenou, né? É imperativo para que eles fizessem dominar, controlar o mundo, o espaço do meio ambiente, cuidar da vida, dos animais e também se multiplicar, se transformando numa família. Então, esse é o paradigma. A cristandade não pode abrir mão disso. Gênesis é o paradigma da cristandade que é reforçado em Jesus Cristo totalmente, né? Quando João retoma lá, dizendo que no princípio era o verbo, então é o Gênesis na leitura do Novo Testamento. E aí, Alcenir, eu fico pensando assim, a gente, por ser humano, depois alcançados pela queda, mas também redimidos agora e transformados, sendo santificados em Jesus Cristo pelo Espírito Santo, a gente precisa ter uma cultura de olhar a nossa história, de voltar para trás para olhar a nossa história. Talvez se a gente comece, talvez não, se tivermos coragem de fazer esse exercício, a gente vai entender que o presente que vivemos hoje, sendo ele com dificuldade, com lutas, com tragédias, com até mesmo pouca esperança, nós vamos passar por ele e vamos vencer de novo. Por quê? Olhamos para o passado. Quer dizer, o passado é para a gente, né, na linguagem do poeta, queria lembrar o que trazia esperança, o passado é para a gente e essa motriz que nos impulsiona a saber, olha, vamos de novo vencer. Por quê? Já vivemos esses dramas, às vezes maiores, mas o que nós vivemos no presente achamos sempre que é pior do que foi no passado, né? De que vivemos uma era pior do que no passado, né? Eu estava fazendo uma avaliação, Cini, e vendo na minha época de adolescente as tragédias que aconteciam na cidade do Rio de Janeiro, amigos que eram assaltados, outros mortos, né? Desavenças familiares, corrupção, roubo, destruição do dinheiro do patrimônio público, igrejas naufragando. Então, a gente acha que hoje a nossa era é pior do que a do passado, né? Hoje a gente tem mais divulgação, mas o ser humano é o mesmo. O ser humano é o mesmo caído, que precisa ser reconstruído pelo poder do Espírito Santo que nos é dado por Jesus Cristo. Então, dentro da tua linha da mensagem que você trouxe de manhã no programa de rádio, quando a gente tem coragem de olhar para trás, a gente enfrenta melhor o presente, porque a gente sabe que o futuro, as coisas vão estar resolvidas. Então, acho que isso, Alcenir, é um conforto que o cristão tem. As lutas vão passar, né? A vitória vai chegar, também pelo nosso esforço. A gente tem que ter isso em mente. Nós também temos que fazer a nossa parte. Deus fala para Adão, fiz um mundo maravilhoso, esse é o modelo de mundo que eu quero para vocês, agora é tua função administrar isso, dar nome às coisas, né? Conviver pacificamente com o reino animal, vegetal e por aí vai, né? Então, acho que essa dimensão que Deus nos põe é de que a gente é um agente também transformador, a gente é importante no processo de realização do projeto de Deus e devemos saber que o amanhã será vitorioso, porque no nosso presente nós temos uma história que nos é contada pela nossa própria vida e com a ação de Deus, e no passado, nas lutas que tivemos, também fomos vitoriosos. Deus segue conosco. Não é isso, pastor? E com relação aos 10 mandamentos, você pode recuperar todo aí o nosso programa de rádio do MCC, que foi às 7 horas domingo passado, e a gente tem um canal Boas Finanças no Instagram, e lá eu estou secando cada um deles, né? Começamos com o primeiro, que é o orçamento, o segundo, uma vida que caiba dentro do que você ganha, e se você um autoconhecimento, um exercício de autoconhecimento, para você definir quem é o eu consumidor que habita dentro de você, né? Como você poupar e economizar, né? O engano que muitas pessoas têm de quererem se transformar no investidor, sem primeiro ter uma cultura de investimento, uma cultura de poupar, uma cultura de não desperdiçar, né? Eu conheço muita gente com muito dinheiro. Gente, eu estou falando de gente com
algumas centenas de milhões de reais, né? É muito dinheiro. E eles todos têm uma cultura muito básica. Tudo bem que eles têm jatinho, eles têm iate, têm fazendas, mas eles não desperdiçam. Eles sabem economizar. Então, o segredo para você primeiro pensar em ser um investidor é você ter uma cultura de poupar, de economizar, de não desperdiçar, porque sobra recursos e aí você começa a investir esses recursos que sobram. É um projeto que ele é pedagógico e ele precisa ser incutido, ele precisa ser negociado não, mas explicado para as crianças, né, para os filhos, para os netos e para os sobrinhos, para que a geração que venha tenha mais essa cultura de poupar os recursos, inclusive naturais, desperdiçando água, energia, comida, é um absurdo. Então, eu acho que o cristão ele é chamado por Deus para transformar o mundo. Jesus usou uma expressão que, se a gente fosse dar conta de fato dela, a gente teria vergonha da nossa postura no mundo de hoje. Jesus nos diz que, dessa forma muito categórica, que o cristão ele é o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, a gente é aquele ingrediente, usando a expressão como se fôssemos fazer aqui alguma coisa, ele é o ingrediente que dá sentido, dá gosto às coisas que estão no mundo, ele é o ingrediente que ilumina a percepção, oferece uma nova percepção de uma relação entre as próprias pessoas e entre as pessoas e o próprio Deus. Então, eu acho que a gente é convocado por Deus a viver essa dimensão para que a gente, primeiro, seja feliz. Não há felicidade fora do relacionamento saudável com Deus. E não há felicidade fora de um relacionamento saudável com o outro. Por isso que Jesus resume todo o evangelho em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Não é isso, pastor? Exatamente, Marcos. E foi muito bom, né, ouvir ali, né, aquelas dicas. E às 9 horas nós tivemos o pastor Davi Mateus, né, que trouxe a mensagem, sempre lembrando que o pastor Israel, né, está, né, usufruindo aí de alguns dias de férias. No próximo domingo, né, ele retoma já todas as suas funções, mas a gente aqui da equipe está aí procurando suprir a ausência dele, e o pastor Davi é um dos componentes da equipe ministerial do pastor Israel Belo de Azevedo. E ele trouxe a mensagem, e falando sobre uma vida de vitória, né, que todos nós queremos ter. Mas só se você parar para pensar, né, em vitória, todo mundo gosta, né, a gente se alegra, vitória. Mas a vitória já implica luta. Para você ter vitória, é porque você passou por luta. Não tem vitória se não tiver luta. Então, o pastor Davi desenvolveu ali o seu tema, baseado ali naquela passagem de Davi, quando ele está ali fugindo, né, de Saul, está ali na caverna, e ele expressa ali o desejo de beber uma água, e tem 3 valentes que vão e arriscam as suas vidas para pegar ali um pouco de água para o rei Davi, e quando chegam, qual é a atitude de Davi? Davi vai e derrama aquela água no chão, não toma água, e ele diz que é ali, né, em reverência, e derrama aquela água ali em reverência ao Senhor, porque ele fica assim tão impactado, né, com aqueles homens que colocaram as suas vidas em risco para agradá-lo. Então, a partir dali, o pastor Davi desenvolve ali esse tema, que fala sobre vitória, e trouxe ali alguns aspectos. E, Marcos, você estava lá e você viu ali todo o desenvolvimento. O que você achou, né, desse tema, e como é que você recebeu, né, essa mensagem das 9 horas? Então, vitórias, né? A gente está começando o ano, né? E evidentemente começando o ano a gente como pastor, como líder de uma congregação, de uma comunidade, responsável talvez pelo encaminhamento de um projeto, da nossa própria família, né? A gente sempre pensa o seguinte: fazer uma avaliação do que foi o ano que nós vivemos, né? E qual é a nossa avaliação, projeto, perspectivas, planos para o ano que se inicia, né? Então, eu até recebi um dia desses um post, Alceni, dizendo o seguinte: se você quer fazer
um ano novo diferente, mas com os hábitos do ano velho, esse ano novo não vai ser novo, vai ser o mesmo ano. E Davi discutia a questão, nos trouxe a reflexão sobre a vitória, como é que a gente pode ter vitória, e já de cara escancarando que não há vitória sem lutas, né? E ele conta essa história da caverna de Adulão, onde lá está Davi, foragido, né? E Davi ali foragido, outros tantos vão para lá se juntar a ele, porque também eram aqueles que eram desgarrados, vamos dizer assim, eram discriminados, não eram tidos como pessoas que eram bem vistas da sociedade daquele tempo. Você veja o que é o homem, voltamos à questão do Gênesis, né? O homem é isso, não é novidade nenhuma. E não é assim hoje, né? A gente hoje não tem um grupinho que a gente separa, até mesmo na igreja, que a gente tem esse grupinho aqui, ninguém entra, porque esse grupinho aqui é um grupinho que nós escolhemos para conviver, como se a igreja fosse isso, né? E aí, nessa expressão que Davi usa e que os discípulos poxa, imagina, você está há um mês fora da sua cidade natal, a sua esposa ou a sua mãe ou viajou e você está, imagina no final de semana, de vez em quando fazia aquela carne assada com aquele tempero que a senhora estava fazendo, e você sente saudade daquilo, né? Aquilo é natural do ser humano, e Davi pensou alto, como todos nós pensamos, puxa vida, que bom seria ter aqui aquela água gostosa ali, né, do poço de Belém, etc. e tal. E eles ouviram isso e entenderam aquilo o seguinte: a gente pode fazer alguma coisa para agradar aquele que vai ser o nosso rei. Vamos lá buscar, desafiar um perigo, né? A pergunta que a gente precisa fazer é se nós estamos atentos também para desenvolver projetos, traços, né, rotas que possam satisfazer a necessidade dos outros, né? Esse é um ponto importante nessa reflexão, né? Aqueles três, eles se despiram, né, do medo que tinham, que tem que ter, porque o medo nos freia, nos impõe um limite para a gente não fazer besteira, né? Aqueles discípulos, aqueles colegas, aqueles soldados de Davi, eles sabiam que iam enfrentar e foram a si mesmo e trouxeram água para Davi, né? Então, até que ponto nós próprios estamos dispostos a nos esforçar, correr perigo, ou não de morte, mas eu digo assim, se eu fizer isso agora, alguém pode não gostar, a gente é meio seletivo, meio politicamente correto, até que ponto a gente está disposto a abrir mão para fazer algo que beneficie o nosso irmão, né? Que beneficie o próximo, né? Porque lutas temos todos os dias. A gente pode escolher que luta queremos lutar, é verdade, mas elas existem todos os dias. E elas existem e a gente precisa desenvolver as estratégias para poder conviver com elas, se elas são longas, vencê-las, se é possível vencer, ou até mesmo recuar. Davi nos ensina muito nesse aspecto, porque e muitas vezes ele foi à guerra porque ele tinha a convicção de que Deus estava com ele e era para ele ir à guerra porque ele ia vencer. Muitas vezes ele foi à guerra e o exército dele não foi muito bem sucedido. E muitas vezes ele, em vez de ir à guerra, ele recuou. Não era tempo de ir porque sabia que o fracasso era certo. Então, recuar de um projeto, de uma estratégia, não é demérito, não é falta de vontade, de fé, né, de coragem. Não, é às vezes mais fé e mais coragem do que se você vai, né? Porque ter essa percepção, essa consciência de que nós somos chamados para sermos completos nas mãos de Deus, precisamos entender que temos limitações e Deus sabe que temos e Ele nos capacita ao longo do tempo para que a gente seja aquele homem e aquela mulher perfeitos para enfrentar os desafios. E aí, Davi, então, pega a água que os três soldados foram buscar e oferece ao Senhor, né? Essa é uma história contada depois, a gente até compreende. Agora, pensa na situação do soldado que vai lá e busca, enfrenta perigo, dá para o rei não bebe e dedica ao Senhor, né? Como é que você reagiria? É isso que a Bíblia nos coloca sempre.
né, Alceni? Essas coisas que a Bíblia nos coloca sempre, esse desafio da gente se melhorar. Qual é o nosso paradigma? O nosso paradigma, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, o nosso paradigma é Jesus Cristo. Ele abriu mão temporário de um poder que ele tem para ser um como nós, né? Um projeto, né? E ele, sendo um como nós, viveu todos os dramas que nós vivemos e podemos viver. E se não vivemos, podemos ou vamos viver, né? Então, Jesus é o paradigma. Esse paradigma nos diz o seguinte: olha, a humanidade plena precisa ser reencontrada para ser reinserida no projeto do reino de Deus. E essa possibilidade vocês sozinhos não vão fazer. Tem que ser comigo. E aí a gente vê essa história, né, do Davi, que reconhece o esforço dos soldados, mas mesmo reconhecendo o esforço, não bebe a água e dedica a Deus, porque sabe que Deus é aquele que deu coragem para os discípulos, para os soldados. Deus é aquele que vai restaurar a vida de todos eles. Deus é aquele que vai coroar de fato Davi no tempo oportuno para ser o rei de Israel. Deus é aquele que vai realizar os projetos que está no coração dele e vai compartilhar com o rei Davi, com os seus soldados, com o povo de Israel naquele tempo. Então, esse é o Deus que nos chama. Por isso que Davi reconhece essa grandeza e então faz aquela dedicação, aquela inclinação plena de louvor, dizendo: bendito seja o Senhor, porque ele é que é digno de toda a honra e de todo o louvor. Davi tem essa dimensão plena, por isso que ele é tido pela sabedoria judaica, por todo o Novo Velho Testamento, também coroado de forma exemplar no Novo Testamento como homem segundo o coração de Deus. Então, quer ter vitória? Saiba que tem lutas. Quer ter vitória? Apesar de você estar trazendo as coisas que você pode trazer, nem sempre elas serão oportunas naquele momento, mas todas elas serão dedicadas no altar de Deus. Porque Deus é o Senhor da vida. Não é isso, Alceni? Exatamente, Marcos. É muito interessante quando a gente começa a analisar o nosso domingo, porque os pastores acabam não se comunicando, né, na hora de preparar as suas mensagens, mas o Deus que está inspirando a esses pastores é o mesmo Deus. Então a gente começa lá às 7 horas da manhã, e eu trouxe o tema lá de Jeremias, né, trazendo à memória o que vai nos dar esperança. O Davi vem para termos vitória, né, na nossa vida, e todos nós queremos ter vitórias, e vitória implica lutas, adversidades, problemas. Então, é uma realidade que nós enfrentamos. Então, foi ali uma ênfase, né, dada. Aí, o que eu trago à memória, né, quando existem esses embates, quando eu estou me defrontando com uma enfermidade, com problemas familiares, com problemas financeiros, o que vem à minha memória? Eu me deixo, né, afundar nas tristezas, trazendo e alimentando somente as coisas ruins, ou eu vou trazer à memória o que vai me dar esperança? E o pastor José Maurício, às 11 horas, ele vem com um tema que vai complementando, né, toda essa temática, que é o Deus que age. Então, ele vai trabalhar lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, sobre essa verdade que é muito importante, meu irmão e minha irmã, que nós tenhamos em nossa mente, gravada em nossos corações, né, entranhada na nossa mente, para que, em meio a estes dias que estamos aí iniciando do ano de 2024, no qual, com certeza, vamos ter lutas, vamos ter adversidades, essa compreensão de que não estamos sozinhos, de que Deus está agindo, que não fomos abandonados, né? Todas as coisas, vai dizer lá o apóstolo Paulo, contribuem para aqueles que amam a Deus. E são todas as coisas mesmo, inclusive as nossas lutas, os nossos problemas, é Deus agindo nas nossas vidas, mesmo quando parece que estamos esquecidos. Então, esse tema, ele é essa inspiração, este exemplo de vida
para que a gente possa se apropriar e colocar em prática nas nossas vidas, diante dos problemas, diante das adversidades, a certeza de que Deus está agindo. E Ele age em todos os momentos, em todos os momentos. Quando nós caminhamos sobre as montanhas, Deus está agindo. Quando você está atravessando vales e desertos, Deus também está agindo. Então, é essa certeza que a gente viu ali o pastor José Maurício, né, ali discorrendo, mostrando a nossa fragilidade, é o que Paulo vai mostrar, né, vai compreender da sua fragilidade, e em meio à sua fragilidade, Deus agindo e dando a força que o apóstolo não tinha e que nós também não temos, para que possamos alcançar a vitória e superar todas as adversidades. Marcos, como é que você viu aí essa fala do pastor Zé Maurício, esse tema, né, tão importante para nós nos lembrarmos, que é o Deus que age, o Deus que agiu no passado, o Deus que continua a agir no nosso presente? Esse é um tema. Tem um livro chamado Deus que Age. Não é Kuma, não. Kuma é Pedro. Eu tenho ele até aqui em casa, tá aqui na biblioteca. Depois eu vou ver se eu acho e mostro aqui para o pessoal. E a dimensão da atuação de Deus é algo que não parece que a ficha não cai em muitos cristãos, né? Porque a gente tem hoje uma visão de que as coisas que Deus fez no passado eram realmente gigantescas e as coisas que a gente vê acontecendo hoje não são perto daquilo, né? Deus abriu o mar vermelho, né? Jesus multiplicou 5 pãezinhos, 2 peixinhos e alimentou uma multidão, né? Jesus curou tanta gente. Por que isso não acontece hoje, né? É uma pergunta, é uma provocação teológica que a gente precisa fazer, já que isso é o resenha teológica, é uma pergunta que a gente precisa fazer, e a gente tem algumas posições pistas, não é nem pista, a gente sabe por quê, né? Por que hoje os milagres não são? O milagre que hoje a gente busca na realização do Deus da vida, na nossa própria vida e na vida do outro, é o milagre da transformação, né, da gente. O povo lá até então não tinha um paradigma, né? O povo tinha uma compreensão que ela ia avançando, tinha uma cosmovisão. Então, como é que Deus se revela a um povo que está no meio de povos que têm diversos deuses? Como é que Deus, então, convence pela mente, irmãos? Não é pelo coração, é convencer pela mente de que ele quer um relacionamento diferente, quer um povo que esteja com ele para poder mudar a face da terra. Então, esse Deus tem agido ao longo da história, começa antes do Éden, mas a história nasce quando ele funda ali o Éden, né? Resolve criar o céu e a terra, aí cria o tempo, e aí quando ele cria o primeiro casal, ali a gente pode falar do início da história de fato, né? E esse Deus tem se revelado ao longo da história até o clímax, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus é o Deus que abre mão de todo o seu poder por um período de tempo, né? E ele, então, ali, ele vira um homem para mostrar para a humanidade qual é o modelo de homem que ele deseja, que Deus deseja. É aquele modelo de homem que ele quis que continuasse no Éden, mas que, por uma decisão que Deus respeitou, ele não quis continuar. Jesus, então, restaura esse homem para que ele se transforme no homem que Deus espera, porque é o homem que o homem que Deus projeta e deseja, é o homem que vai ser feliz, né? Não tem jeito, né? É uma história que as pessoas, dinheiro, no campo que eu milito há muito tempo, conheço, como eu disse, muitos milionários, bilionários, muitos são depressivos, filhos se suicidam, casamentos não são de aparência, então não é dinheiro. Aqueles que gozam de saúde plena, nunca tiveram uma dor de cabeça a vida inteira, também existe neles a falta de alguma coisa, né?
até aqueles que são ajustados familiarmente, né? Mas neles também falta alguma coisa. Existe esse espaço que a teologia chamou, patrística, de um espaço que o nosso coração e mente, que é do tamanho de Deus, e enquanto Deus não ocupa, a gente não é pleno. E esse Deus que age, ele se revela plenamente em Jesus Cristo, que passa a ser o nosso paradigma. Então, voltando ao tema, por que os milagres hoje não são milagres, vamos dizer assim, gigantescos, faraônicos? Porque o milagre hoje do ser humano é o Deus atuando com o Espírito Santo para que você e eu sejamos imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse é o grande milagre que Deus tinha realizado na história. E a gente, por ser, como dizia um pastor, carne de pescoço, o pastor Israel usou essa expressão uma vez no sermão dele, carne de pescoço, a gente sabe que o que Deus quer, mas a gente não faz o que Deus quer. A gente, às vezes, é dúbio com Deus, né? O Deus que age, então, é cheio de paciência, ele usa da sua compaixão, da sua misericórdia, e ele continua conosco a trabalhar na nossa mente e coração, para que a gente, então, realize o grande projeto dele para nossa felicidade. Não é para a felicidade dele. Irmãos, o que a gente tem que ter, amigos, o que a gente tem que ter em mente, né, pastor Ceni, é que Deus não tem necessidade alguma do homem. Nenhuma. Por um ato de generosidade, ele quis fazer. Esse Deus que age, vou fazer o homem, mas vou fazer o ele como a gente, totalmente livre, faça o que você quiser, né, da sua vida. Aí caminhe, você opta depois pelos caminhos que você quer seguir. Quer me ouvir ou quer caminhar pelas suas próprias pernas, pela sua própria consciência. Você sabe que você não tem noção de controlar as coisas, você sabe que se você tomar atitudes, elas podem se reverter contra você, contra o próximo, contra a sua família, contra o seu projeto de vida. Então, ande comigo, que comigo você vai ter segurança, mesmo enfrentando as lutas, porque nesse tempo terreno, vamos enfrentar lutas. Jesus disse isso e nós vamos também vencer, porque ele prometeu e disse que ele venceu, e ele venceu. Foi ao Calvário, morreu, ressuscitou, está plenamente glorificado, voltou a ser plenamente Deus ali agora, né? Enquanto homem que foi plenamente homem, agora está com Deus, e ele, diz a Bíblia, que intercede pela sua vida e pela minha vida. Então, se ele intercede, é porque ele continua agindo, ele continua transformando, ele continua mudando as mentes e os corações. Olhe o quanto você conhecia de Deus há 10 anos atrás e quanto você conhece de Deus hoje. Isso é um milagre que acontece no século XXI. Não é isso, Alcenir? Exatamente, Marco. Se a gente está iniciando o ano e esses conceitos, né, esses princípios que nós extraímos da palavra de Deus, eles precisam estar muito, né, presentes na nossa mente. Esse Deus que age, esse Deus que está sempre, né, com seus olhos sobre nós, independente das circunstâncias. Isso nos dá uma tranquilidade, nos dá a possibilidade de vivermos menos ansiosos, menos estressados, porque as nossas vidas, meu irmão e minha irmã, estão nas mãos deste Deus que nos ama. Sim, o amor de Deus é a demonstração, né, do seu agir para conosco. Ele age demonstrando esse amor, né, em todos os momentos das nossas vidas. E, né, continuando aqui no nosso domingo, nós tivemos às 17 horas o casal Davi e Camila Mateus nos falando um pouquinho sobre os efeitos positivos da exposição, né, às mídias, estarmos aí com as crianças, e eles abordaram, e eles são especialistas, né, nessa área, né, do trabalho com as crianças, mas a gente sabe que essa questão de ficarmos presos aí a um celular, as notícias do WhatsApp, a internet, a Facebook, acaba também alcançando a vida dos adultos. E o que a gente observou ali, naqueles minutos que eles estiveram ali trabalhando, né, esse tema, é que a vigilância dos pais para com as crianças precisa ser constante, porque há um lado positivo e ninguém
pode negar essa questão, né, positiva do avanço da tecnologia, de você poder fazer pesquisas na internet, né, entrar numa biblioteca, né, ali, vasculhar inúmeros livros, coisas que antigamente nós tínhamos, era praticamente impossível, né, às pessoas. Hoje, qualquer pessoa tem acesso a esses recursos, mas também nós temos o lado negativo, né, as consequências de uma exposição muito intensa, né, muito alongada das crianças a essas mídias, crianças que ficam presas, se trancam nos quartos, ficam ali horas e horas, né, e se os pais não atentarem, né, eles podem adentrar aí situações que vão causar consequências às suas vidas, como a questão do isolamento, né, e tantos outros, ansiedade, déficit de atenção ali, de acadêmico, são consequências que fazem parte de um uso abusivo dessas telas. Marcos, você está atento também com relação a isso? Como é que você enxerga esse tema, né, tão atual, que é a exposição às mídias e o tempo que a gente leva diante dessas plataformas? Pois é, esse é um tema que tem sido objeto de estudo de muitos especialistas nessa área, né? Mas antes de entrar nele, eu queria mostrar aqui, Alcine, que eu consegui achar. Olha aqui, ó, olha que maravilha. Ó. Esse aqui embalou a minha geração no seminário nos anos de 1985, né? Fazia Não é da parte minha ainda do época, nosso... não. Você é muito novinho, apesar de cabelo branco, mas, então, você sabe que tem os psicólogos, psiquiatras, filósofos, né, médicos, sociólogos, antropólogos, quer dizer, todas as áreas, eles têm gastado tempo, investido tempo nessa discussão, teólogos também, né, e principalmente também porque a gente tem que ter essa responsabilidade. Aliás, irmãos, a gente tem que desconstruir uma visão que foi oferecida durante muito tempo pela igreja, de que a gente não deve se envolver com alguns temas que estão mexendo, destruturando, né, a sociedade. Né? Pelo nosso silêncio de não oferecer a alternativa bíblica, os paradigmas da Bíblia, a gente tem visto também uma sociedade um pouco sem norte, né? Então, eu acho que a igreja precisa discutir essa questão das crianças, como discutir a questão da sexualidade, sim, de forma mais forte, como discutir a questão do meio ambiente, sim, né, de forma mais consciente, porque se a gente, que é o responsável, né, que Deus nos nomeou como aqueles que são os guardiões do mundo, a gente tem a obrigação de defender o meio ambiente, de defender as terras, as águas, as árvores, os animais, os peixes. A gente tem a obrigação de cuidar do mundo em que vivemos, né? Porque é um imperativo de Deus. E a gente, o que nós oferecemos quando essas questões surgem? Porque ela nasce no meio político, eu não tenho que me envolver. Tem que me envolver, sim, porque pela falta do envolvimento meu, é que essas leis são criadas sem propósito e sem a compreensão de que tem um Deus que se importa. Então, a gente precisa viver isso, oferecer para a sociedade as nossas perspectivas, que são bíblicas. E se são bíblicas, são eternas, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É ali o que Deus deseja, como Deus quer se relacionar, como Ele quer ser compreendido e como Ele quer que a gente viva. E essas mídias para as crianças hoje têm deixado muitos pais extremamente preocupados, e outros não. Né? A tragédia está no outro lado. Enquanto pais estão tentando cercear, limitar um pouco, não cercear, mas limitar um pouco, olha, já existem pesquisas que estão causando uma revolução na sociedade, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né? Um alto índice de depressão já acontecendo com crianças de até 12 anos. Por que isso? Né?
é porque existe hoje um excesso de consumo de mídia, né? E a pessoa acaba vivendo aquele ritmo louco de querer consumir também. Não tem hora, quer dizer, eu vi outro dia, eu vou no restaurante com a minha esposa, às vezes, com a família, e é surpreendente, eu fico chocado de ver uma criança no berço ainda, e a mãe e o pai dão para ela um celular para ficar lá jogando já. Quer dizer, gente, isso começa a criança tem informação na mente ainda, ela não está madura, é só depois dos 12, 13 anos, até lá, o que vai entrando ali vai formando ou deformando, né? E depois as pessoas querem buscar os culpados e não sabem por que aquilo aconteceu. Tem que ter limites, né? Não é possível que a gente ache que é normal uma criança ficar 12 horas, 18 horas, como apontam as pesquisas, consumindo programa ou consumindo internet, ou consumindo TikTok, ou Facebook, ou Instagram. Quer dizer, isso a gente precisa discutir com mais profundidade. Isso que tem sido um dos princípios da gente ter, inclusive, o aumento do adoecimento emocional das pessoas, né? É porque hoje é muito assim, você finge que está bonito, finge que está feliz, para mostrar para o outro, mas você não está, né? E o outro também finge que está feliz para mostrar para você. E aí você cria o que o ser humano faz, que é da natureza do ser humano, a comparação. Quer dizer, por que ele está feliz e eu não estou feliz? Aí você vai consumindo mais coisas, entra numa rota de consumo que pode ser de coisas de fato, ou pode ser de internet, né? De pornografia na internet, coisas também que a gente tem que falar nas igrejas, né? E aí essas coisas parece que vão, em vez de melhorar, e elas não vão melhorar, continuam deformando. E as crianças precisam saber disso, os pais precisam. O primeiro grande exemplo são os pais. Quando o pai falar assim, meu filho vai estudar, e você nunca vê o pai lendo um livro, nunca vê o pai lendo um jornal, nunca vê o pai vendo um bom filme, né? Menino vai dormir, e o pai dorme 3 da manhã. Menino, você tem que fazer isso, comer bem, se alimentar direito. E o pai e os pais comem besteira, ou então dão para o filho besteira para comer, muita fritura, muito carboidrato. Nós temos hoje uma geração que é preocupante, que está adoecendo emocionalmente, né? Um número grande de crianças e adolescentes, e jovens e adultos. Nós temos uma geração hoje que está vivendo já uma epidemia, né, de questão de alimentação. Você hoje tem o peso das pessoas, me fugiu aqui a palavra, não está mais condizente com o que era. Eu lembro das fotos que eu tinha lá atrás, eu já fui como Alceni, assim, sarado. Hoje eu estou um pouco mais assim, né? Mas a minha geração de adolescentes e jovens era uma geração, você tira foto, era tudo gente magra. Por quê? E hoje as pessoas estão bem acima do peso. Mas por que isso? Alimentação, né? Estresse. A gente não come bem hoje, a gente trocou a casa por comer na rua, ou é muito processado. Então, Alceni, quando a gente fala das crianças, quando o Davi e a Camila trazem isso para a gente, é um alerta para que a gente cuide bem dos nossos filhos e dê sim limites para ele. Ser amigo do filho, o pai e a mãe não foi convocado por Deus para ser amigo do filho. O pai e a mãe foram convocados por Deus para serem os pais dos seus filhos. Porque os filhos, diz a Bíblia, são herança do Senhor. Então nós temos que cuidar muito bem deles, porque eles são de Deus, não são meus. E se a gente também não educa bem, não ensina bem, não estipula os limites de um horário para que eles também se divirtam, porque a diversão é fundamental, a brincadeira é fundamental, mas não ficar 12 horas, 6 horas, 4 horas, 3 horas, 2 horas seguidos no computador, achando que está resolvendo o problema, quando não está. Você está aumentando o problema, você está multiplicando o problema, você está potencializando o problema que pode ser para amanhã ou para depois de amanhã, mas que ele vai chegar. Então, foi muito bom essa colocação do Davi e da Camila, que a gente precisa estabelecer esse diálogo com os filhos,
estabelecer os limites que eles podem consumir das mídias e olhar o que eles estão consumindo. Isso é importante. Ah, meu filho tem 18 anos. Não, você é o pai, mora na sua casa. Não é, você não é o que paga as contas. Ele depende de você. Então, você tem o direito e o dever de ver o que ele está consumindo. Porque senão a gente vai criar mentes deturpadas no futuro. E vão encher de novo os consultórios aí para tentar arrumar aquilo que poderia ter sido evitado se a gente fizesse a nossa parte enquanto pai, enquanto mãe. Não quero dizer que você tenha que ser o responsável, mas se precisar de ajuda, busque um profissional. Vocês precisam, enquanto pais, conversar com os filhos, né? Os avós também, né? Os tios também. É um projeto que a gente tem de restauração da família. E para isso temos que estar todos juntos. E para isso temos que ter os paradigmas. Digo mais uma vez, porque isso tem me incomodado um pouco. Os paradigmas não são esse ou aquele pensador, esse ou aquele médico, esses também são importantes, mas o nosso paradigma é Jesus Cristo. O nosso modelo de ser humano, de viver plenamente a divindade, de viver plenamente a humanidade, é Jesus Cristo, não é outra. Então, está de acordo com a Bíblia? Está, maravilha, vamos ver. Não está de acordo com a Bíblia, então tem que ser despertado. É assim, não é ser radical, não é pensar no mundo como o mundo é. O mundo é dessa forma porque as pessoas estão fazendo opções longe dos valores do reino de Deus, longe dos valores do que ensinou Jesus Cristo, logo longe do paradigma que Deus nos mostra, que é a pessoa humana e divina de Jesus Cristo. É isso, Davi. Temos que cuidar, Alcenir, das nossas crianças e precisamos chamá-las para maior entrosamento, mais responsabilidade, e elas precisam ser participativas. Porque é fácil criar um filho, quero ter um filho, e você deixa que as mídias eduquem seu filho. Não dá para ser assim. É isso, Marcos. E a gente chegou ao final do nosso domingo, no nosso culto das 19 horas, com o pastor André Lisboa, né, nos desafiando a mudarmos a nossa playlist, a playlist da alma. O que ele quis, né, trabalhar com esse tema? Ele trouxe 3 tópicos que eu acho importantíssimo, meu irmão e minha irmã, a gente fazer uma reflexão sobre as nossas vidas e ver se a gente vem trabalhando isso de uma forma saudável ou se há necessidade de nós fazermos mudanças, né, nas nossas vidas, aprimorarmos, né, esses princípios que são da palavra de Deus. Então, você é uma pessoa com instinto de vingança, você tem dificuldade de perdoar o outro, você guarda rancor, você alimenta rancor. Então, o que o pastor André nos trouxe, né, extraído da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, que nós devemos trocar isso pela graça. Troque a vingança, o desejo de se vingar pela graça de Jesus Cristo. Foi o exemplo que Jesus nos deixou. Você é autossuficiente? Você acha que você é forte, né, o suficiente para enfrentar os desafios, para enfrentar os problemas, as lutas da vida? Troque isso pela oração. A oração é justamente essa demonstração de dependência. Eu não posso, eu sou fraco, eu não consigo, né, enfrentar os enormes desafios que o viver neste mundo nos impõe. E por isso nós precisamos aprimorar essa disciplina da oração, essa disciplina espiritual que Deus nos concedeu. Então é o outro exemplo, o estímulo que o André nos trouxe. Por último, ele falou sobre a mudança de uma postura sempre de olharmos negativamente para as coisas, de estarmos murmurando, para o louvor. Sim, meu irmão e minha irmã, é algo que se evidencia, né, no nosso dia a dia. Nós temos a tendência a estarmos sempre reclamando das coisas. Né? Você vê aí uma página branca e você vai identificar lá aquele pontinho ali de sujeira e tal, e você vai ficar ali preso e quando você tem uma página toda branca para você estar ali, né, usufruindo disso. Então, deixe de murmurar. A história do povo de Israel é muito didática com relação a isso. Né? A saída ali, a caminhada no deserto,
tantas bênçãos, mas o povo ficava murmurando, murmurando, murmurando. Então, troque a murmuração pelo louvor no ano de 2024, meu irmão e minha irmã. Então, deixe de estimular a vingança e estimule a graça na sua vida. Deixe de se achar autossuficiente e pratique a disciplina da oração. Não fique murmurando, né, nos cantos, não. Veja as bênçãos de Deus, agradeça a Deus pelo seu dormir, pelo seu levantar. Louve a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Marcos Lima, nós temos esse exemplo, né, que nos foi dado e que é bem ali enaltecido ao longo das páginas da Bíblia, desse comportamento, né, de podermos perceber o que está errado e podermos mudar. Então, na mensagem do André, que terminou o nosso domingo, foi esse estímulo a mudarmos aquilo que a gente precisa mudar em nossas vidas. E que você tem algo a mudar, Marcos, na sua vida? Quem é que não tem, jogue a primeira pedra, parafraseando o nosso mestre, Senhor, Salvador e Deus, Jesus Cristo. Alceni, todos nós temos que mudar. E o que é interessante, né, Alceni, é que a gente é surpreendido, às vezes, negativamente. Porque a gente pensa, às vezes, que algumas questões em nós estão resolvidas. Andamos 1 ano, 2 anos, daqui a pouco aquilo mexe com a gente de novo. Aí você, opa, não estava resolvido. Então, parece que continua meio adormecido, né? E se você alimenta, já dizia aí um conto Cherokee, né? Daqueles índios americanos, que dizia o seguinte, o netinho, né? Acorda de manhã cedo e vê o vô dele lá contemplando o sol nascendo, né? E aí, quando ele contempla o sol nascendo, passa distante lá um lobo, né? Um lobo e depois passa um outro lobo, né? E o velhinho dizia o seguinte, ensinando o filho pro neto o seguinte: Netinho, a gente carrega dentro de nós, existem 2 lobos, né? Todos nós temos 2 lobos dentro da gente. Um lobo forte e mau e um lobo forte e bom, né? Então veja, os 2 são fortes, só que um é mau, um tende ao mal e o outro tende ao bem, o outro é bom. Aí o netinho: tá bom, vovô, mas e quem é que vai vencer, vovô? Quem é que vai vencer? Aí o vô disse para ele: vence aquele que você alimentar mais. Então, a gente parece, voltando à história da minha história, você passa 2, 3, 5, 10 anos achando que aquilo está vencido, mas você foi alimentando sem perceber que, né, ao longo do tempo, algumas coisas, aquele lobo foi de novo, foi se alimentando, daqui a pouco ele se avoluma e cresce de novo na sua frente. O que eu estou dizendo com isso? Que a gente tem que estar atento, né, do que nós somos. Nós somos frágeis, somos pó da terra, a gente acha que não tem força nenhuma, né? Estamos hoje lotados de saúde, amanhã pegamos uma doença e definhamos e até morremos. Estamos hoje com a conta bancária abastada, de uma hora para outra some tudo. Estamos hoje vendo a plenitude da nossa família, aí vem uma tragédia, vem uma traição, um adultério, aí vem um filho que se envolve com drogas. Então, precisamos nos alimentar sempre. Nos alimentar sempre, não estou dizendo apenas que é cultivar a vida só de oração, que é cultivar a vida só de louvor, de acordo com a mensagem do pastor André. Não estou dizendo que é só você abrir espaço para a graça. Eu estou dizendo que isso tudo se junta, né, a tudo aquilo que Deus nos oferece no mundo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, pastor Alceni e eu comungamos disso de forma muito forte. Deus é o Senhor
de todas as coisas. Até o mal, ele define até quando ele pode atuar. E até quando ele vai atuar, porque ele vai ser totalmente erradicado da presença nossa, em algum momento. Mas a medicina é de Deus. A arquitetura, a engenharia são de Deus. A biologia é de Deus. A química, a física, isso tudo é de Deus. Deus tem feito com que o homem avance para produzir bem-estar para a humanidade. Entende? Então, essa vida nossa que a gente vive hoje, essa dimensão de graça, essa dimensão de louvor, essa dimensão de dependência, de formação, de oração, essa nossa vida se complementa com tudo isso que Deus tem criado para o bem-estar do homem, para produzirmos um nós melhor, um eu melhor, para produzir uma relação sadia com o outro, também que é o maior interesse de Deus, que a gente seja pleno nele e que a gente contribua para a plenitude do outro. Então, nesse aspecto, você viver essa dimensão da oração, do louvor, da graça, da dependência de Deus, é algo que nos impulsiona a vivermos essa beleza que é o ser humano, primeiro, porque Deus nos fez assim, se Ele nos fez assim, e Alceni, olha que coisa interessante, né? As pessoas esquecem disso às vezes, né? Deus, quando fez o mundo, disse que era muito bom. Entende? Deus não falou, que legal, pô, legal, acho que eu gostei, não. Eu juro que diz a Bíblia que Deus disse que era muito bom. Então, você percebe? Nós temos obrigações com o mundo que Deus fez, nós temos obrigações com o outro irmão, porque não é irmão em Cristo, mas é irmão porque é feito por Deus, vem de Deus. Então, nós temos essa obrigação, né, esse projeto, essa missão de transformar e permitir ser transformado e transformar também o nosso meio e também transformar a nossa relação para que ela fique cada vez melhor, mais saborosa, dentro de casa e também fora de casa, com os nossos de perto, também com aqueles que vão chegar e vão ficar de perto, com os de longe, com aqueles que não conhecemos. Deus nos convida a vivermos uma vida, como dizia o André, de louvor, de graça e de oração. E o nosso convite é esse, né, Alceni? Que a gente entenda essa dimensão, sabedores de que Deus anda conosco, deseja o nosso bem, deseja que a gente entre no projeto dele, né, entre no projeto dele, para poder sermos, de fato, sal da terra e luz do mundo, homens que louvam, homens que orem e homens que também vivem a dimensão da graça do Jesus Cristo bondoso e misericordioso. Amém, amém e amém. Chegamos, então, ao final aqui da nossa resenha, quando passamos a limpo aí o nosso domingo, com muitas bênçãos, com muitos ensinamentos, e a certeza, meu irmão e minha irmã, da nossa dependência do Senhor, a dependência deste Deus que age em nossas vidas e que pode nos transformar. Sim, Jesus Cristo nos transforma. O poder de transformação do ser humano está em Cristo Jesus. Jesus transforma. O lema que os batistas brasileiros têm proclamado é uma realidade nas nossas vidas. Por isso, não importa, né, a sua dificuldade, não importa qual é aquilo que você precisa, né, mudar na sua vida, no seu hábito, saiba que em Deus nós encontramos a transformação. Então, que Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana aí abençoada. Nós temos as programações da nossa igreja, né? Quarta-feira com o culto de oração, quinta, a jornada de leitura da Bíblia, sexta, a vigília, o culto dos adolescentes e dos jovens, para que você esteja envolvido aqui na obra que Deus tem realizado através da Igreja Batista Itacuruçá, essa igreja que é relevante, porque Jesus Cristo tem sido muito relevante em nossas vidas. Deus o abençoe.